Fala galerão da internet, professor Davidson de volta e de novo um vídeo focado para o concurso da PM do grande estado do Ceará, tá? E hoje trabalhando a sequência dos vídeos, né? Trabalhamos com Brasil Colônia, você pode acessar aqui neste card, né? O Ceará no tempo do Brasil colonial. Trabalhamos depois outro vídeo com Ceará, né, no tempo do Brasil Imperial. Você pode clicar neste card aqui. E agora nós vamos trabalhar o Ceará no Brasil Republicano. Vamos passar pela República Velha, vamos passar pela Era Vargas, vamos passar pela República Liberal de 1945 até 64, o período democrático ou período populista. Vamos passar pelo regime militar brasileiro e depois pela redemocratização, tá? Chegando até o Ciro Gomes, certo? Você que quer passar no concurso da PM do estado do Ceará, se liga aqui no professor Davidson, o lembrador, se inscreva no canal, certo? Ative o sininho para você receber mais vídeos posteriores de revisão, lives que a gente vai fazer, beleza? Comente, compartilhe para Deus e o mundo, certo? Se liga aqui no professor Davidson, não baixe o vídeo, assista online, esse é o meu pagamento, só esse, então não baixe esse vídeo. Beleza? Então vamos lá, trabalhar um pouquinho do Brasil República focado no Ceará. Vamos lá. Aqui um jornal do Rio de Janeiro, né? De 15 de novembro de 1889, falando Viva a República Brasileira. Tá? Então foi proclamada a República pelos militares brasileiros, o primeiro presidente Deodoro da Fonseca. Tá? Foi um movimento que apenas poucas pessoas participavam, poucas pessoas sabiam o que é aquilo. Tá? Por isso que o jornalista da época disse que a população assistia bestializada àquele movimento, que ninguém ou pouca gente sabia o que era a República, mas aceitaram, porque o Império estava ruim também, tá bom? Então vamos lá trabalhar Brasil. República, primeiramente, na República Velha. Vamos lá? Agora, Estado do Ceará, não é mais província. Província no tempo do Império. Tá bom? E agora tem um pacto federativo. Vou começar a falar da oligarquia dos Accioli, tá? No estado do Ceará, que dominou monoliticamente, sozinha, entre 1896 e 1912. Tá bom? Para tal foi básico, né? O que eles fizeram para governar? O que se fazia na República Velha? Quando você estuda isso em história do Brasil em geral, adesão à política dos governadores, tá? Aquela troca de favores com os governadores, os fazendeiros, né? Apoio dos coronéis, com aliança com os grupos econômicos, nepotismo, que é colocar os parentes ali na esfera pública para trabalhar também, que não tinha lei que proibia, né? E a repressão aos oposicionistas, é uma coisa básica. Por isso que os Accioli conseguiu governar por tanto tempo, tá? Então tem aqui, falando do primeiro mandato, um pouquinho, alguns nomes, você pode anotar tudinho aí no seu caderno, tá certo? Aqui não tem nada de interpretação, é apenas informações que você tem que ter, tá? Aqui também mais informações, o Accioli foi reeleito para o mandato de 1904 e 1908, respectivamente, tá? Isso intensificou as ações das oposições formadas por oligarquias dissidentes, oligarquias que não quiseram mais fazer parte do grupo dos Accioli, mas continuaram sendo oligarquias, continuaram querendo também tomar o poder e se firmar no poder, certo? Então dá uma olhada bem nesse tópico aqui, e aqui você também marca alguma coisinha para você, tá bom? Beleza, nas eleições estaduais de 1912, as oposições lançaram, dentro da política das salvações, tá, do presidente Hermes da Fonseca, a candidatura de Franco Rabelo para o governo, enquanto Accioli apontava como seu candidato Domingos Carneiro Vasconcelos. O que vai acontecer aqui, né? A campanha sucessória de 1912 foi bastante agitada, tendo como auge a repressão acciolina, as passeatas em crianças. Passeatas crianças, a Accioli mandou foi bater no povo. Em consequência, as oposições armadas depuseram Accioli do poder. O cara estava apelando já, né? A revolta popular de 1912 e a eleição de Franco Rabelo para o governo encerram a oligarquia acciolina. Presta atenção nessas datas. Isso aqui é uma coisa importante para você anotar aí, tá?
que o Zacioli mandou reprimir uma passeata de crianças. Claro que é uma passeata de crianças que estava ligada à política. Os políticos da oposição que organizaram a passeata. Mas também o Zacioli não podia mandar bater nas crianças no meio da rua, tá certo? Então isso é uma revolta popular de 1912. Vai que cai na prova lá sobre essa revolta popular de 1912, em que o Zacioli manda bater nas crianças que estavam fazendo uma manifestação, tá bom? Então, ó, encerra a oligarquia Zaciolina. Rabelo, todavia, seria deposto em 1914, na sedição de Juazeiro, um golpe arquitetado por ninguém mais, ninguém menos do que o padre Cícero, né, o padre Cícero e Fioro Bartolomeu, né, para derrubar Franco Rabelo, tá ok? Então a galera, porque o padre Cícero, ele era do lado da família dos Zacioli, não deixou o cara governar, tá bom? Vamos lá, padre Cícero agora, né? Vamos falar um pouquinho desse padre famosíssimo na história do Brasil, que se tornou um grande fazendeiro e tinha práticas da oligarquia rural brasileira. Não era só um padre, ele era um grande fazendeiro. Praticante do catolicismo popular nordestino, entrou em atrito com a política de romanização promovida pela alta cúpula eclesiástica, tá? Porque a questão de acreditar em milagres, né? E a parte da igreja que acreditava nessa romanização não acreditava em milagres. Isso aí fez com que o padre Cícero se incomodasse bastante. Chegou a Juazeiro no ano de 1872. Em 1889, Cícero tornou-se celebridade com a ocorrência do milagre de Juazeiro. A igreja nega a veracidade desse fato. Tá? É isso que eu estava dizendo. A igreja, ela defendia ainda a ideia da romanização. Não falando de Roma antiga, da igreja antiga de Roma, da igreja católica antiga, catolicismo primitivo, e que não acreditava nessa coisa de milagre, ainda não aceitava, né? E muito tempo depois, aqui no Ceará, a galera não queria aceitar esse milagre proferido pelo padre Cícero. A questão religiosa de Juazeiro foi, na verdade, o retrato da luta entre a romanização e o catolicismo popular. Cícero acabou afastado da igreja por conta dessa insistência dele. Ao contrário de Antônio Conselheiro, de Canudos, tá? Padre Cícero aliou-se aos políticos do Cariri e até a oligarquia Zaciolina, tornando-se um poderoso coronel de batina e fazendo prosperar Juazeiro. Certo? O cara virou um político e fazendeiro. Muito contribuiu para a atuação política de Padre Cícero, o médico Floro Bartolomeu da Costa, um dos principais articuladores do Pacto dos Coronéis e da sedição de Juazeiro. A sedição de Juazeiro que derrubou o cara lá atrás. A morte de Fioro Bartolomeu e a Revolução de 30, Revolução do Getúlio Vargas, quando Vargas entra no poder e inicia a Era Vargas, que a gente vai falar já já, marcaram a decadência de Cícero. Nos últimos anos de vida, tentou inutilmente recuperar os plenos poderes do sacerdócio. Faleceu em 1934. Ceará, de 1914 até a Revolução de 30. O que vai acontecer aqui no Ceará nesse período? Os governadores foram, tá? Interventoria de Setembrino Carvalho, Benjamin Liberato Barroso. E que você vai escrever uma lista desses caras para tentar gravar o máximo possível. Porque prova para ensino médio, né? Eles cobram às vezes questõezinhas assim muito decoreba, né? Tradicional. Então é bom você pegar esses nomes todos e botar um abaixo do outro, tá bom? Os principais partidos eram o Partido Republicano Democrata ou Rabelistas e Republicano Conservador, das tradicionais oligarquias do Agreste, tá bom? Os governadores eram indicados pelo presidente da República do Brasil no tempo da República Velha. Eita, que beleza, hein? Não tinha eleições, não houve domínio de nenhum grupo oligárquico no Ceará. Movimento Operário Cearense da República Velha, né? Tivemos movimento operário, quando a gente estuda no Brasil, né? No geral,
né, com ideias anarquistas, ideias socialistas, a galera começou a cobrar leis trabalhistas e tal, né, porque eles tinham uma experiência na Europa, veio muita gente lá para cá, muita gente imigrou da Europa para trabalhar no Brasil, ok? Então, fatores que dificultaram a organização do movimento operário no Brasil. No Ceará. Inexperiência do operariado local, ou seja, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros, nos maiores centros, tinham muitos operários de fora, que trouxeram ideias lá da Europa para cá. No Ceará não tinha muita coisa assim, né? Grande exército de reserva. O que é grande exército de reserva? Muita gente desempregado, tá? Porque se o cara quiser fazer greve, parar o trabalho, o patrão demite e coloca no lugar, porque tinha muita gente desempregada. Repressão das elites também, tá bom? O que mais? Bem como o seu pequeno número, tá? Ou seja, o operariado era inexperiente e pequeno, porque o Ceará também não tinha grandes fábricas assim, né? Grande exército de reserva, o fato de muitos trabalharem por conta própria, muito trabalho autônomo. Repressão das elites, as lideranças conservadoras da maçonaria e da igreja, círculos operários católicos baseados na encíclica Rerum Novarum, né? A encíclica Rerum Novarum de 1891-92, tá? Ela foi lançada naquele período pelo Papa e criticava os problemas gerados pelo capitalismo, pela exploração do trabalho, pelo desemprego, pelo baixo salário, pelas péssimas condições de trabalho. Criticava também o socialismo, né, o marxismo. Esse movimento da encíclica Rerum Novarum foi chamado de pensamento social cristão ou socialismo cristão. Mas você não pode confundir socialismo cristão com socialismo marxista, porque o socialismo cristão combatia o socialismo marxista, a luta de classes, a revolução operária, né, a revolução socialista, tá bom? Movimento operário cearense, ainda mais, difusão de ideologias de esquerda a partir do BOC, tá? Bloco Operário Camponês. Então, ó, ideias socialistas começam a dar uma ondada aí. Não tão forte como lá no Rio de Janeiro, São Paulo, tá bom? Para driblar a lei celebrada de que colocava o PCB na ilegalidade, principalmente a partir de 1927, Partido Comunista Brasileiro, tá bom? Isso leva a maçonaria e a igreja a se unirem e criarem o quê? A Federação Operária Cearense em 1925, embrião da futura LCT. Não é CLT que o Vargas vai fazer, não confunda. A CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho, Consolidação das Leis Trabalhistas, e LCT é Legião Cearense do Trabalho, tá? Fundada por maçonaria e igreja católica. Ou seja, contra essa galera aqui, ó, que tinha ideias de esquerda. Bom? No caso, as ideias de esquerda ali eram socialismo e anarquismo. Ok? Socialismo e anarquismo. Os sindicatos, os primeiros sindicatos do Brasil foram anarco-sindicalistas, porque tinham ideias anarquistas. As eleições no Brasil durante a República Velha eram marcadas por corrupção e sempre o partido do governo sagrava-se vitorioso. Mesmo assim, as oposições eram atuantes. Sobre os grupos de oposição à República Velha, assinale o item incorreto. O líder político mais destacado em oposição à República Velha no Ceará foi Fernandes Távora. Fernandes Távora fundou os partidos Republicano Cearense e o Democrático Cearense. Não havia nenhum grupo de oposição à República Velha. Pronto. Quando cair esse tipo de palavra assim, esses termos, como eu falei sempre, nenhum, apenas, absolutamente, está errado. Está procurando incorreta? Nenhum grupo de oposição? Não está errado. Tá bom? A sedição de Juazeiro, fato ocorrido em 1914, está ligada a vários fatores. Sobre este, não podemos citar. Vamos pegar o incorreto, ok? As disputas entre setores oligárquicos na luta pelo controle administrativo do Estado, tá certo. Eu não quero a certa, eu quero a errada. A tentativa do padre Cícero de transformar Juazeiro em uma nova Canudos. Ao fato de Franco Rabelo ser oposicionista de padre Cícero e Acioli. Estão pegando a incorreta, tá bom? Então a disputa era essa mesmo, era Franco Rabelo contra o padre Cícero, que era aliado a Acioli.
A forma como o padre Cícero e as oligarquias tradicionais usaram os romeiros para atingir seus objetivos políticos? Não. Tá errado. Tá bom? Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Ceará na era Vargas. E Ceará na República Populista, que vai de 45 até 1964, também chamado de República Liberal, ou período liberal, ou período democrático. Beleza? Então vamos lá. Olha o Varguinhas ali, ó. Ceará na era Vargas. Com a era Vargas extinguiram-se o cangaço. Vargas mandou caçar todo mundo, matou, cortou o pescoço. É exposto aí nas imagens na internet, vocês podem ver. E os movimentos messiânicos nordestinos também. Tá? O que é movimento messiânico? É aquele movimento que tinha um cara que era o Messias, né? Como teve Canudos, Contestado, é aquele cara que era o líder e que ia levar o povo à sua salvação e tal, essas coisas. Para isso contribuiu o aumento da repressão, a migração de nordestinos para as indústrias do Centro-Sul e a maior integração dos sertões nordestinos com o restante do país. Beleza? Os estados passaram a ser governados por interventores. Vargas retirou os governadores. Ele anulou a Constituição de 1891, que dava muitos poderes aos fazendeiros. Tá? Então Vargas ele tentou eliminar esse poder, esse grande poder, esse domínio político das oligarquias rurais. E a primeira coisa que ele fez foi tirar os governadores, que eram ligados às oligarquias rurais. E ele indicou a dedo para cada estado brasileiro um interventor, tá? E eram sobretudo militares, tenentes do movimento tenentista. O primeiro interventor cearense foi Fernandes Távora, 1931, logo demitido por continuar com as mesmas práticas da República Velha. Ou seja, o Fernandes Távora era meio ligado aos fazendeiros, à oligarquia rural antiga, e Vargas não queria isso de jeito nenhum, então demitiu logo. O segundo interventor cearense foi Roberto Carneiro de Mendonça, um neutro, estrangeiro, que procurou, estrangeiro porque não era cearense, tá? Que procurou conciliar os revolucionários de 30 com as antigas oligarquias. Então ele tentou ali agradar os dois lados, tá? No período da interventoria Carneiro de Mendonça, reorganizaram os partidos locais, tá? Os revolucionários de 1930 fundaram o Partido Social Democrático, PSD, que era um partido meio que centralizado, enquanto as tradicionais oligarquias se reuniram na Liga Eleitoral Católica, LEC, ligada à igreja e até aos notórios fascistas, conseguiu enorme penetração no Ceará. Olha aí, ó, que beleza, hein? Quando a gente estuda a Era Vargas, a gente vê lá uma organização chamada de AIB, Ação Integralista Brasileira, que era o líder o Plínio Salgado, tá? Mas quando a gente estuda a história do Ceará, a gente vai ver que o Ceará começou antes de São Paulo. Antes da AIB, já havia uma organização de estilo fascista no estado do Ceará. Olha só que interessante, hein? Rapaz do céu, isso vai cair na prova. O Ceará na Era Vargas, o terceiro interventor foi Felipe Moreira Lima, de 34 a 35, que realizou uma gestão agitada. Aliado ao PSD, não conseguiu evitar que a LEC vencesse as eleições legislativas de 34 e indicasse indiretamente em 35 o novo governador do estado, Menezes Pimentel, né? Que era Menezes Pimentel. As antigas oligarquias voltavam ao poder. Certo? Menezes Pimentel, então, administrou o Ceará por 10 anos, entre 35 e 37, como governador legal. Legal é o que? Baseado na lei. Porque em 34 começou o período constitucional do Getúlio Vargas, que tinha uma constituição agora. Tá certo? E em 37 o Vargas deu um golpe que instaurou o Estado Novo, uma ditadura muito pesada no Brasil. Tá? Então, legal. E entre 37 e 45, como interventor. Olha aí, ó. Entre 35 e 37 é o período constitucional. Eles estavam de acordo com a lei, eleições e tudo, né? Entre 37, que Vargas instaurou o Estado Novo, e 45 foi o último ano do governo Vargas, que é o fim do Estado Novo e fim da Era Vargas, então ele vai ser um interventor e não um governador, o interventor. Tá? Ele vai cumprir ordens do Getúlio Vargas. Então, ó, como interventor, porque tá errado aqui, ó, interventor do Estado Novo. Nossa, produção, mas que não fez a revisão desse material, não?
cheio de erro aqui, ó. Foi um período de muitas violências. Foi uma ditadura pesadíssima, pior do que a ditadura militar no Brasil, tá? O Vargas, ele adotava a censura, a tortura, prisões desenfreadas e tudo. Era pesada mesmo. A ditadura do Estado Novo, que vai de 37 até 45, não teve governador, teve interventor. No começo da era Vargas também teve interventor, de 30 até 34. Tá? De 34 a 37 teve governador. De 37 a 45, interventor. Tá entendido? Anota isso. A Legião Cearense do Trabalhador, do Trabalho, LCT. É isso que eu estava falando para vocês. Lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, teve a AIB, Ação Integralista Brasileira, né, de estilo de inspiração fascista. O líder era o Plínio Salgado, né? Essa galera defendia a pátria, os valores tradicionais, a família, essas coisas, né? Muito ligado à religião também. Mas no Ceará foi antes, isso é que eu achei interessante. Tá? Foi uma organização operária, conservadora, paternalista, autoritária, anticomunista, corporativista, antiliberal, essencialmente fascista, arrisca aí, marca isso, existente no Ceará entre 31 e 37. Tá? A AIB só vai surgir depois disso aqui. Tá? Fundada por Silvério Sombra. Tá bom? O seu sucesso é devido ao baixo grau de organização, tá? E de consciência do trabalhador. Quando menos consciência, melhor, né? E aí a galera participa bem, né? Hoje tem as coisas assim parecidas, né? A neutralidade do interventor cearense, Carneiro, né, de Mendonça, e o apoio também da Igreja Católica. Isso aí foi fundamental. Na IB também tiveram, tá bom? O pensamento da LCT e de Sombra estava no livro O Ideal Legionário. Visava um Estado centralizado, intervencionista, harmonioso, corporativista, protegendo os trabalhadores. Certo? Essas eram as ideias. A e B também era assim. Bom? Legião Cearense, LCT, também se destacaram na entidade os nomes do padre Helder Câmara, Jeová Mota e Ubirajara Índio do Ceará. Sombra pensava em estender a legião para todo o Brasil, mas por apoiar a Revolução Constitucionalista de 32, foi preso e exilado para Portugal. Tá? Ou seja, ele era ligado às oligarquias, porque a Constituição, a Revolução Constitucionalista de 1932, ela era uma revolução apoiada, organizada pela elite agrária brasileira, paulista principalmente, que tinha perdido o seu poder político na era Vargas e queria retomar. E queria uma Constituição também, por isso que o nome Revolução Constitucionalista, certo? Depois a LCT acabou se filiando à AIB de Plínio Salgado. Não está falando para você da AIB, tá certo? Então, a AIB surgiu depois, a LCT surgiu antes, mas como ela foi finalizada, ela vai se juntar à AIB e formar um grupo maior, do Plínio Salgado. Tá? Em 33, Sombra retornou do exílio, tá? E não conseguindo obter a chefia da AIB, abandonou a LCT e fundou no Ceará uma entidade semelhante à campanha legionária. Criou outra, queria ser o líder da AIB, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, né, nos grandes centros, mas não deixaram. Tá? Isso aqui é a letra sigma, é o símbolo da AIB. Contudo, não obteve sucesso devido ao apoio agora prestado pela igreja aos integralistas. Tá? A AIB, Ação Integralista Brasileira. Tá? A igreja agora do Brasil estava apoiando a AIB e não apoiaram o Sombra. Tá bom? O surgimento de entidades operárias de esquerda, as disputas com a própria LCT e a lei de sindicalização de Vargas. A LCT, a campanha legionária e a AIB foram fechadas com a implementação do Estado Novo. Fechou tudo. O Vargas no Estado Novo, como eu falei para você, ditadura pesada. Ele fechou a ANL, que era um partido de oposição, e fechou a AIB, que era o partido do lado dele. E ele fechou, não queria ninguém tendo poderes no Brasil. Só ele mesmo, tá certo? Caldeirão.
Pensa, você vai cair na prova. Vai cair. Caldeirão do Hulk? Não, não é Caldeirão do Hulk, não. Vamos ver que caldeirão é esse? Comunidade messiânica. Como eu falei para vocês agora há pouco do messianismo, tá? Tem alguém aqui que vai ser o líder. Tem alguém aqui? Vamos ver? Coletiva igualitária surgida no Cariri cearense sob a liderança do Beato José Lourenço. Canudos tivemos o Antônio Conselheiro. No Contestado tivemos o Padre José Maria. E no Caldeirão, né, o Beato João Lourenço. Tá? Então ela foi destruída em 37 pelo governo de Menezes Pimentel com o apoio da igreja e dos latifundiários. Em 37, possivelmente por conta do Estado Novo de Getúlio Vargas. Bom? Zé Lourenço, paraibano, negro, analfabeto, chegou a Juazeiro do Norte em 1890, sendo aconselhado pelo padre Cícero, tá, a estabelecer-se na região e a trabalhar com algumas famílias de romeiros. Então o padre Cícero deu maior apoio para ele. Tá. Assim arrendou um lote de terra no sítio Baixa Dantas. Nos anos de 1920 envolveu-se na questão do boi santo e foi obrigado a deixar o sítio Baixa Dantas. Provavelmente nos anos de 1926, Padre Cícero, agora sim, agora eles vão para o Caldeirão. O Padre Cícero acomodou Lourenço e seguidores no sítio Caldeirão de sua propriedade. O sítio era de quem? Do Padre Cícero. E deu para o Lourenço e seus seguidores morarem ali e faziam a sua comunidade. No Caldeirão, criou-se uma comunidade semelhante à de Canudos, baseada na religião. Beleza? Caldeirão. Do Hulk? Não, do Hulk não. Do Lourenço. Com apoio do Padre Cícero. Com a Revolução de 30, militares inspecionaram o sítio em busca de armas. Em 32, a fazenda abrigou retirantes da seca. Nesse ano, chegou à comunidade o rio-grandense Severino Tavares. O progresso do Caldeirão assustou a elite. Canudos também assustou a elite, por isso que foram lá e sapecaram todo mundo. Contestado também, né, meteu medo na elite. Foram lá e sapecaram a galera toda. No Caldeirão, será que vão lá sapecar também todo mundo? Como o sítio, após a morte do Padre Cícero, ficou em herança para os padres salesianos, as classes dominantes passaram a difamar a comunidade de Lourenço. Em setembro de 1936, os moradores foram expulsos dali pela polícia. Porra, galera, a herança o Padre Cícero podia ter botado pelo menos aquele pedacinho ali para eles, né? Para continuarem lá, né? Colocar no testamento, né? Deixando esse pedaço para a galera do Lourenço. Lourenço e sua gente instalaram-se depois na Serra do Araripe e reorganizaram a comunidade novamente. A galera é resistente, né? Olha o Caldeirão ainda. Parte do sertanejo, liderado por Severino Tavares, queriam vingança e, fazendo uma emboscada, mataram alguns policiais. Eita, meu Deus do céu, e agora, hein? Será que vai dar briga? Será que... Porque quando mata policial, tu já sabe, né? Naquela época, não sei se é igual hoje, não, mas quando alguém mata um policial hoje, a polícia pega mesmo, pega e mata. Tá? Então, o que o governo vai fazer? Enviou-se, então, um grande contingente policial para a Serra do Araripe. Pronto, não falei? Vai acabar com esse povo todo. Massacrando camponeses em novembro de 1937. Mais de 1.000 morreram, foram assassinados pelas tropas policiais. Fim do Caldeirão, né? Entre 45 e 64. E agora, como é que vai ser o estado do Ceará? Um período liberal, período democrático, república liberal, o período populista, é o mesmo nome. Como é que vai ser o Ceará de 45 até o início do regime militar brasileiro? Foi o Ceará administrado por interventores, tá? De 45 até 47 ainda. Depois vai ser por governadores, tá bom? A campanha sucessória de 47 foi tumultuada, com choques entre os comunistas, agora proprietário do jornal O Democrata, né? A galera tava bambambam, né? E a igreja sob o comando de Dom Antônio de Almeida Lustosa. Assim, enquanto o candidato PSD, Onofre Muniz, combatia os comunistas, o candidato da UDN vencia as eleições. Ok? Então, período democrático, você não pode esquecer, fica aí na prova.
você tem que saber que o período democrático ele teve eleições para governador e presidente do Brasil, tá? Deputados e tal. Eleições para executivo e legislativo, tá? Só teve essa exceçãozinha aqui, ó, de 45 no Ceará, né? Até 47, que houve interventor ainda. Depois, só governadores. Até 64, teve eleições diretas quando o golpe militar, né? Inicia o regime civil militar brasileiro, que não tem mais eleições para governadores. Faustino Albuquerque governou de 47 a 51. Seu quadriênio foi marcado por perseguições aos adversários e crises, como quando do rompimento com o PSP de Olavo Oliveira, da eleição de Menezes Pimentel para a vice-governadoria, das acusações de corrupção para a Secretaria de Educação e no caso da Chiquita Bacana. Período liberal ainda. Para as eleições de 50, articulou-se um consenso entre as oligarquias com o movimento da União do Ceará, MUC, tá? Que era a união entre a UDN e o PSD, Partido Social Democrata, tá? Democrático. Não houve sucesso nessa união dos dois, tá? Raul Barbosa governou entre 51 e 54, realizou uma tímida administração. Lembre-se, 51 a 54 é o segundo governo do Getúlio Vargas, né? Ele é eleito em 50, entra em janeiro de 51, fica até 54 quando ele comete suicídio. Fique sabendo disso, não se esqueça. Don't forget. Tá ok? Don't forget. Vamos ver, ele está passando pelos governadores no período democrático, também chamado de República Liberal. Tá? Então vai colocando uma lista dos governadores do estado do Ceará. E alguma coisinha que eles fizeram, alguns detalhes, algumas informações, tá? Vai anotando tudo, não tem jeito. Como é que você vai aprender isso sem anotar? Não tem como, e é muita coisa. O vídeo do professor é grande demais. Já falei para você, se você quer passar, tem que estudar. Você não quer ser policial, militar do estado do Ceará? Então estude, veja o vídeo inteiro, dá uma pausa, beba uma água, beba um café, matar aquele sono, volte novamente e anote. Quando você anota, você perde o sono. Isso eu te garanto, porque eu sei o que quer estudar também, tá? Se você for só assistir, aí você vai assim, ó, cochilando. Aí você dobra o pescoço para frente assim, ó. Quando você acorda, tá morrendo de dor aqui no pescoço. Aconteceu isso contigo? Pois anote que você não vai fazer isso. Eu garanto para você, tá? Em 54, o udenista da UDN, tá? Paulo Cerazati, foi eleito governador do estado. Entre 55 e 58, governou Paulo Cerazati, com grandes atritos entre a situação e os oposicionistas. Depois, Parfisal Barroso, 59 a 63. Está chegando o fim do período liberal, né? 64 é o golpe militar. Rompendo com o PTB de Carlos Gereissati, ó, já começou a aparecer essa galera do Ceará. Gereissati, né? Não é nem rico, pobre lascado. Criou-se a Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, fundou o Partido Trabalhista Nacional, PTN, e apoiou a União pelo Ceará, coligação envolvendo o DN e PSD em torno da candidatura governamental de Virgílio Távora. Vai colocando essas informações de cada governador aí. Não esqueça. Virgílio Távora. Este foi o vitorioso nas eleições de 62 e 64, pela primeira e única vez na República Populista, um governador cearense elegia seu sucessor. Tá? Sempre a oposição vencia, sempre a oposição vencia. Ok? Só neste caso que não. Uma questãozinha. Sobre a Legião Cearense do Trabalho, LCT, marque o item incorreto. Era uma organização de cunho paternalista e autoritária? Era. Eu quero incorreto, eu não quero correto. Estava ligada aos setores da Igreja Católica e defendia ideias fascistas? Correto, eu quero incorreta. O baixo grau de consciência e organização da classe operária cearense foi um dos fatores de seu grande desenvolvimento? Né? Contou com o apoio dos partidos de esquerda? De jeito nenhum. Se era fascista, como é que pode ser de esquerda? Tá? Uma coisa é lá, a outra é do outro lado.
É igual a galera ficar falando que o Hitler era socialista, não tem nada a ver. O Hitler prendia, torturava, colocava no campo de concentração os comunistas. Como é que vai ser de esquerda? É de extrema direita o fascismo, tá bom? Nazismo também. Então a incorreta é aqui, ó, não teve apoio da esquerda. Outra questãozinha, sobre o movimento chamado Caldeirão, podemos afirmar que, embora ocorrido no Cariri cearense, Padre Cícero não teve nenhum contato com esse movimento. Lógico que teve, ele deu o território para eles ficarem ali, o Caldeirão no caso, né? A primeira experiência dos membros do Caldeirão foi no sítio Baixa Dantas, onde foram expulsos e redirecionados pelo Padre Cícero para a localidade de Caldeirão. Correto, né? Corretíssimo. A comunidade sofria de comando despótico de seu líder Beato José... Não era despótico. Despótico é quando é um líder duro, rígido demais, militar. Não era isso, tá? Nenhuma das anteriores também não. Fica a letra B de bosta, ou letra B de bola. Bom, mais uma questão. Contra a destruição do movimento Caldeirão, assinala a alternativa incorreta novamente. Os coronéis locais se opuseram ao movimento porque eles temiam perder sua mão de obra barata que estava sendo atraída para o movimento. Correto, foi igual o Canudos. Eu não quero a correta, eu quero a incorreta. A igreja, assim como o Padre Cícero, se opôs ao movimento, errada. O Padre Cícero não se opôs ao movimento. O Padre Cícero ajudou o movimento. A igreja estava contra, mas o Padre Cícero não. Bom? Agora o Ceará, durante o período do regime militar brasileiro, da ditadura militar, de 64 até 1985. O que aconteceu, professor? Segura, bebe uma água, volta de novo, volta aqui, vai estudar. Não para, você vai ser vitorioso. Aguente, nem todos aguentam. Bom? O golpe militar de 64 permite dividir o primeiro governo de Vigílio Távora em duas fases. A primeira é marcada por contradições, pois embora critique as reformas propostas pelo presidente João Goulart, que foi o último presidente do período liberal, antes do golpe militar, Vigílio Távora, EVT, conta com verbas deste para implementar o PLAMEG, de caráter industrial, o plano, tá, de metas do governo. Tá? PLAMEG, plano de metas do governo. É um nomezinho meio, uma sigla estranha, mas é plano de metas do governo. De quem? Do Vigílio Távora. Na segunda fase, Távora presta total apoio à ditadura militar. Então ele estava recebendo verba do Jango, mas ele estava de olho no regime militar. Bom, beleza. Se ajeitando. No início da década de 1960, os setores populares e progressistas também agitavam-se no Ceará. Tá? A galera de esquerda, tá? Lutando contra a ditadura militar. Com o golpe, sofreram implacável repressão, principalmente da galera de esquerda, né? Os comunistas. Após o AI-2, Ato Institucional número 2, o mais forte vai ser o AI-5 em 68, mas temos anteriores, né? O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, depois virou PMDB, né? E depois voltou no governo do Temer a ser chamado MDB, cearense, reuniu políticos do PSD e do PTB, enquanto na Arena, que era o partido da ditadura militar, dos governos militares, dos presidentes, dos políticos militares, ficaram ex-membros do PSD, PSP, UDN e até do PTB também. Foram alguns para o Arena. Ou seja, durante o regime militar, apenas dois partidos existiam. MDB e Arena. E no Ceará, MDB e Arena. É no Brasil. Bom? Beleza. Plácido Aderaldo Castelo. Entre 66 e 71, o governo governou Plácido Aderaldo Castelo graças à influência de Paulo Cerazati, que tinha sido governador do estado. Com a morte de Paulo Cerazati, em 68, a Arena, o partido da ditadura militar do Ceará, dividiu-se em facções lideradas pelos coronéis Vigílio Távora, tá? Adalto Bezerra e César Caos. Ou seja, o Arena, dentro do Ceará, ele vai se dividir, tá? Em duas partes, tá certo? César Caos não agradou muito aos outros coronéis, procurou formar e privilegiar seu próprio grupo político. Sofreu grande derrota ao não eleger José Edilson Távora ao Senado em 1974. O eleito foi Mamo Benevides, do MDB.
tá? Eles eram do Arena, né? Governou entre 1971 e 1975, ok? Adalto Bezerra administrou o estado de 75 a 78. Voltou-se para o interior, atenção, cuidar do interior, né? Com a Secretaria para Assuntos Municipais, tentar organizar melhor os interiores do estado do Ceará. Em 78, devido a acusações do envolvimento de sua família no assassinato, renunciou ao governo em favor do vice, Valdemar Alcântara. Eita, o negócio foi... Mas tá aí o Adalto Bezerra aí, né? Uma famíliazinha aí que é acusada de assassinato, né? Certo. Virgílio Távora, de novo, novamente. De 79 a 82, governou o Ceará pela segunda vez, Virgílio Távora, né? Mais uma vez voltou-se para a industrialização do estado. Esse período marca a rearticulação dos movimentos populares cearenses em meio à grave seca, tá? Década de 70 e 80, seca no Ceará. 1870, 1880, seca no Ceará, é de 100 em 100 anos. Meu Deus do céu, será que em 2070 vai ter uma seca de novo? Mais ou menos, mas não vai demorar muito, né? Dá para ajeitar ali. Não dá não. A política não tem muito interesse em ajeitar a crise hídrica no sertão do Brasil, tá? Acordo de Brasília. Em 82, Virgílio Távora, Adalto e César, ante as divergências para indicar o novo governador do estado do Ceará, assinaram o Acordo de Brasília. O que é isso? Dividindo a máquina administrativa entre si e colocando alguém neutro no poder. Gonzaga Mota. Ou seja, colocou alguém, mas quem estava governando, na verdade, era eles. Isso acontece sempre no Brasil, né? Quando o Lula colocou a Dilma, na verdade era o Lula que estava ali governando, né? Mais ou menos isso. Gonzaga Mota, ao longo de seu mandato, Mota rompeu com os coronéis. Logicamente vai ter muita dificuldade, né? Que os grandes fazendeiros que mandavam. Ganhou notoriedade nacional ao apoiar a candidatura presidencial oposicionista de Tancredo Neves. Eita, que te acho? O cara tava do lado dos militares, do Arena, e vai apoiar o Tancredo Neves do MDB. Que te acha isso? Né? Depois ingressou no PMDB. Né? Claro que não podia ficar do outro lado. Tá? PMDB ele vai se tornar depois da ditadura militar. Antes ele era apenas MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Depois virou partido do Movimento Democrático Brasileiro. Beleza? Na nova república, e o Ceará como é que chegou, né? Geração Cambeba, o bairro da Cambeba, né? Onde centralizaram a administração do Ceará. Então, em 78, ainda no regime militar, após anos de inércia, um grupo de jovens empresários assumiu o controle do Centro Industrial do Ceará, SIC. SIC era chamado de CPF antigamente, né? Mas não é isso não, tá bom? Centro Industrial do Ceará, com pretensões de conquistar o poder institucional. Seu principal líder era Tasso Gereissati. Olha, agora chegou de vez, né? Chegou com tudo. Dono de rede de televisão, tem dinheiro pra caramba, né? Eita, nós. Os jovens empresários criticavam a ditadura, né? Os atos de clientelismo e corrupção dos governadores, do governo estadual, né? E defendiam a implementação de um projeto liberal para humanizar o capitalismo. O capitalismo era selvagem, né? Explorador, né? Que os patrões botavam a galera para trabalhar demais e pagava pouco, né? Então isso que é humanizar o capitalismo, é tornar o capitalismo menos explorador, menos excludente, mais acolhedor. Certo? Beleza. Tasso Gereissati vai governar de 86 até 90. Vamos ver o que ele fez? Esse cabo aí é doido, hein? Olha lá. Discurso mundancista. Já acho. Que isso, hein? Discurso mundancista? Não pode, não. De mundo, né? Tornar o Ceará assim mais mundo, global, né? Tava mais moderno o discurso do Tasso Gereissati, né? Houve a decadência dos currais eleitorais, né? A diminuição do poder das oligarquias locais, o desgaste e a divisão das esquerdas locais também houve, certo? O apoio prestado pela burguesia urbana
se era um discurso mundancista, né? Mas moderno, lógico que a burguesia urbana vai apoiar o Tasso Gereissati. O sucesso do Plano Cruzado, que o Sarney fez, né? Um sucesso inicial, porque Sarney fez lá uns 5, 6 planos, né? Aí começava bem, aí caía, aí criava outro, aí estava melhorando, aí era só crise, né? O Sarney não conseguiu controlar a inflação, não melhorou a economia brasileira. E o Tasso Gereissati, por azar dele, né? Governar bem no tempo do governo Sarney, mesmo período, tá? O marketing político bem elaborado, o cara era fera, né? Elaborado, levaram o Gereissati à vitória, o marketing político elaborado levaram o Gereissati à vitória, derrotando o candidato das oligarquias tradicionais, Adalto Bezerra, certo? Então, eu lembro assim do Collor de Mello, né? Que era o moderno, era o jovem, de ideias avançadas, aquela coisa toda, né? Deu o que deu, né? O Tasso também se arrombou aí. Se arrombou não, né? Tá bem até hoje. Tá aí, ó, cara de mal, né? Caindo no autoritarismo forte. Ele começou assim a querer mandar tudo e desmandar, mandar prender, mandar soltar, né? A galera não gostou muito não. Gereissati enfrentou grande oposição na Assembleia Legislativa e no próprio PMDB por causa disso aqui, ó. Em 89, após muita indecisão, apoiou a candidatura presidencial de Mário Covas, do PSDB, partido no qual ingressou no ano seguinte. Ele era do MDB, né? Do lado do Sarney. Tasso assumindo a administração do Ceará em grave crise econômica, política e social, né? Buscou moralizar a máquina pública. O que é isso, moralizar a máquina pública? É organizar o serviço público, né? Tirar aqueles funcionários que não tem mais serventia, que não tem função, né? Ou que não tem rendimento, essa coisa toda. Controlando o estado do Cambeba. Não é o estado do Cambeba, né? Ele estava governando o estado do Ceará do bairro do Cambeba. Então, certo? Não era o estado do Cambeba, não é um estado chamado de Cambeba. Então, lá do Cambeba ele estava governando, ele levou para lá, ele interiorizou a administração, certo? Aí o governo do Ciro Gomes, né? E hoje a gente está conhecido, conhece bastante o governo do Ciro Gomes, tá nas redes sociais, está em todo canto, já candidatou à presidência da República, um cara que tem muitas ideias muito fortes, muito bom, muito inteligente, tá? Eu tenho até coragem de votar no Ciro Gomes, certo? Se ele chegar no segundo turno, eu voto no Ciro Gomes para vencer, tá? Não sei vocês, mas eu vou deixar logo aqui meu posicionamento, porque entre Bolsonaro e Lula, claro que eu vou votar no Ciro Gomes, tá bom? Pacto de cooperação empresário-governo, né? Muito essa questão moderna também. Em 1990, a burguesia industrial cambecista e Gereissati elegeram como sucessor no comando cearense Ciro Gomes, tá? Então ele era um herdeiro lá da galera, né? Incentiva a industrialização, recebeu um prêmio internacional pela diminuição da mortalidade infantil no estado do Ceará, criou o canal do trabalhador, né? Então fez essas propostas mais populares, né? A conclusão da era Cambeba, né? Em setembro de 94, Ciro foi nomeado ministro da Fazenda no governo do Itamar Franco, que vai ser um dos criadores do Plano Real, que vai estabilizar a economia brasileira, né? Nesse mesmo ano, ainda no primeiro turno, Tasso foi reeleito para a chefia do Executivo cearense de novo. O domínio cambecista tem se caracterizado pela implementação de um projeto capitalista, daí porque tanta atenção à economia e à infraestrutura estadual e o pouco sucesso nas áreas sociais. Mas o Ciro Gomes diz que não é bem assim, né? Que ele cuidou muito bem das áreas sociais, não é à toa que a educação é das melhores do Brasil. Realmente, a educação no Ceará é muito boa. O governo dos coronéis, que dominou a política cearense na década de 1970 e nos primeiros anos da década de 1980, caracteriza-se por ser uma administração entregue a governantes de formação militar, afirmando a força do governo central marcada pela tecnocracia. Não, está falando do governo dos coronéis, ok? Esses coronéis aqui não é os militares, os fazendeiros. Pelo controle da política local, por um segmento empresarial ligado à indústria, ao capital financeiro, não. Pelas práticas populares que marcaram a administração dos coronéis que estiveram no poder durante o regime militar, pela expansão do clientelismo, mas com a introdução de uma nova forma de fazer política, estimulando o pluripartidarismo, não. Aqui, ó, letra C de cavalo. Bora lá. Mais rápido, já finalizou? Beleza, então siga no canal do Lembrador.
Assista esse vídeo inteiro. Se você assistiu até agora, eu sei que você vai ser um vencedor. Você vai passar nesse concurso. Se você não viu os outros vídeos, veja na descrição do vídeo que você vai ver lá o vídeo 1 de Ceará no Brasil colonial, o vídeo 2 do Ceará no Brasil imperial, né? E o vídeo 3 é esse aqui que você acabou de assistir. Pode voltar a assistir novamente para você entender melhor isso aí. O importante é memorizar, é aprender também. Beleza? Um abraço e até a sua aprovação.